Sim, irmã Júlia. Agora esta chamada está sendo gravada. Amém, está sendo gravada. Quem pode orar para nós? Vamos começar o nosso... Eu vou orar. Amém. Hoje eu escutei um testemunho forte. Eu até mandei para o pastor Nilva, uma pastora, teve uma visão em 2023 que em 2025 ia ter muita coisa diferente, né? Do mundo espiritual. O jeitinho nós estamos orando, pedindo proteção do Senhor. As coisas ocultas também está atacando e agora vai ser cada vez mais, né? Já mostrou muito tempo atrás que ia acontecer, agora que está acontecendo, amém? Então, assim, vamos pegar forte na oração, no jejum e joelho no chão, amém? Vou destruir as coisas que não são do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Lucas, de todas as famílias, né? Da irmã Alexandra, do pastor João, todos os remanescentes. Que o Senhor venha proteger e guiar. Eu peço que o Senhor coloque as palavras na boca do pastor Lucas, para ele ministrar as palavras, aquilo que vem do Senhor na nossa vida, para nos ensinar a se proteger de todas as coisas, Pai. Aquilo que está na palavra, que o Senhor está mostrando, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um e proteger todos os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, nós estávamos falando sobre como Deus nos vê e quais coisas ele julga e como a gente se vê, né? Então, quando a gente fala do coração, a gente sabe que Deus está tratando o nosso coração, porque nem todo mundo começa a caminhada com um coração, vamos dizer assim, já dentro dos moldes, né? Que sejam agradáveis a Deus. Eu sempre reclamei isso de mim, porque eu achava que meu coração não era como o coração de algumas pessoas, né? E como eu falei, esses traumas que eu tive, quando eu era garoto, eu queria fazer muita coisa pelo próximo, pelos machucados, pelos feridos, pelos velhos. Eu queria abrir um orfanato, eu queria fazer alguma coisa social, mas naquela época não tinha esse nome, não tinha essa conotação política. A gente queria fazer porque tinha a Bíblia e sabia que tinha que amar ao próximo. Aí tudo virou instituição, virou religião, virou essa bagunça que hoje está no mundo. Mas antigamente as pessoas tinham desejo de fazer algo, quando se convertia, né, queria mostrar o amor de Deus, né, eu pelo menos via muito, né, filmes bíblicos, eu via aquilo. E essas coisas frustraram assim meu coração de uma tal forma que quando eu cheguei na igreja para me converter, eu estava super atormentado espiritualmente. Eu fui para a igreja porque eu estava atormentado espiritualmente. Já depois de muitos processos na família, né, muitas angústias na família, aí Deus me libertou daqueles processos de opressão demoníaca, de coisas, de contatos que eu tinha tido em todo tipo de religião, de busca espiritual, né? Aquelas contaminação toda, aí Deus me deu a pureza da palavra, a purificação do evangelho, e passei essas perseguições na família, e aí o meu coração passou por um processo assim de esfriamento, porque foi tanto ataque porque para eles a vida cristã não era como eu via. Para eles a vida cristã era você ir na igreja, não falar mal de ninguém, viver a sua vida calma, né? É uma vida secular, vamos dizer assim, né? E para mim, a vida cristã era fazer algo a mais, né? E aí o meu coração passou por esse processo, né? E eu me lembro que eu fui na igreja uma vez e estava todo mundo assim, esperando na porta da igreja, tinha um irmão muito espiritual, muito abençoado e tal. Aí começamos a conversar e eu falei, o problema meu é o meu coração. Quando Deus começar a melhorar e mudar meu coração, eu vou conseguir resultados melhores para a minha vida. Porque aquilo que eu já estava passando já era acúmulo de muitas frustrações na família, né? Mas eu nunca desisti, né? Eu nunca desisti que Deus pudesse mudar e tratar o meu coração. Muita revolta interior, muita angústia, coisas incontroláveis, né? Então eu tinha um autocontrole muito, muito forte para não fazer bobagem. Antes de ser cristão, no processo da minha conversão, eu passei por uma tentativa de suicídio, uma ou duas, não me lembro
quantas tentativas foram. Teve coisas muito traumatizantes que eu acabei por esquecer, né? Tem uma fase da minha vida que parece que tem uma taja em cima, porque eu não consigo lembrar. Então, eu hoje, graças a Deus, eu consegui um resultado por confiar no Senhor, por perceber que Deus está na minha vida e que eu me esforço a cada dia. Mas essa questão da análise que eu consigo fazer, não sei se todo mundo consegue fazer uma análise das coisas como são, como não são, o lado da carne, o lado do espírito. Uma vez, eu tive a impressão de que a minha consciência era como uma pequena luzinha que ela percorria tudo. Ela percorria o meu próprio corpo, então eu conseguia estudar o meu próprio corpo, ela percorria minhas emoções, percorria as coisas espirituais. Então, é como se eu conseguisse pegar aquilo que era indecifrável e trazer em palavras, né? Porque, como sendo um professor, a minha mãe era professora, eu recebi o dom de ser professor, de explicar as coisas. Mas, para mim, era importante entender o mundo espiritual para poder as pessoas serem libertas, porque eu percebia que muitas das dificuldades que as pessoas tinham é que o entendimento delas travava e a emoção travava junto, então elas ficavam travadas. Então, se eu conseguisse explicar para ela o que acontecia com elas, assim como eu conseguia destravar, eu consegui ajudar as pessoas a se destravar. E graças a Deus, Deus tem honrado isso, tem abençoado. E eu creio que o inimigo não gosta disso, não gosta que eu decifre enigmas, eu sou como um decifrador de enigmas, né? Para poder ajudar todo mundo na caminhada espiritual. Então, eu tenho o prazer que quando eu sou liberto de algum problema, eu venho contar, gente, como é que sai da caverna? É assim, tem um buraco aqui, tem uma subida ali, tem uma corda acolá, então você vai lá, entendeu? Para você sair dessa caverna. Então, eu tenho o maior prazer nisso, né, de explicar e ensinar as coisas espirituais. E eu estou agora aprendendo a ter uma perspectiva diferente. Eu dou graças a Deus também pela vida do pastor João, porque eu tinha umas perspectivas que ainda não eram muito boas. Eu fui melhorando e aprendendo sobre o amor de Deus, sobre a confiança em Deus. Eu sei que falta muita coisa para mim e eu quero mudar até a minha perspectiva, né, de olhar da forma como Deus olha e não da forma como ou a gente olha para a gente, né? Porque sempre tem um lado negativo quando a gente olha para a gente. Teve uma irmã, lá em Curitiba, ela falou assim: Lucas, eu estava passando uma prova muito grande mesmo, mas uma solução que eu encontrei foi que eu orei e pedi para Deus me mostrar qual era a visão que ele tinha de mim, não a visão que eu tinha de mim mesmo. E isso mudou totalmente a minha condição, minha consciência. E é estranho isso, assim, você perceber que o inimigo não quer que você mude a sua perspectiva. Noite passada, anteontem, né, que ontem eu dormi na live. Estava tão cansado que eu botei lá para escutar o pastor João, tudo, aí acabei dormindo. Mas anteontem eu consegui perceber uma luta espiritual, como se eu estava conquistando uma consciência, como se fosse uma contemplação, para explicar o que está acontecendo hoje, os ataques que a gente está tendo, por que o nosso psicológico está abalado, essas coisas. E eu percebi que o inimigo estava furioso comigo, porque eu ia conseguir decifrar. Então ele não quer que a gente mude perspectiva, não quer. E é engraçado que eu comecei a perceber que as perspectivas que eu mudei foram coisas tão simples, mas tiveram um efeito tão grande, né? E tem muita coisa que eu sei, que eu aprendi, que eu uso, mas eu ainda não consigo trazer em palavras. Eu não consigo trazer em palavras. E eu gostaria de trazer para explicar para vocês, porque vocês iam ver como é que o inimigo, ele articula dentro da cabeça da gente. Articula assim de uma forma... É como se ele tivesse um teclado, né, de computador e ele conseguisse ter acesso ao nosso sistema operacional. E eu até comparo, eu uso até a computação para poder a gente entender, como se Deus tivesse instalado um novo sistema operacional, que é o espiritual, e o velho da carne. Então, para a gente ir mudando
da carne para o espírito, é um processo doloroso, é um processo que tensiona a mente. Eu, por exemplo, tem dias que eu tenho uns dores de cabeça fortíssimos. Hoje, por exemplo, já tomei 2 vezes chá de hortelã, né? E a dor de cabeça está forte, forte. Quando eu não consigo dormir à noite, porque às vezes vem muita revelação, às vezes vem muita batalha espiritual, porque ontem à noite eu não consegui dormir depois, eu acordei depois da live, aí eu vim para cá, trabalhei um pouco no computador, tomei um comprimido, tomei um chá para fazer sono, lá para as 4, 5 da manhã, que eu fui para a cama e consegui dormir. E hoje passei um dia bem, mas agora na hora que eu falei que ia fazer a live, já começou a dor de cabeça. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem mistérios da nossa própria mente, da nossa própria atividade psíquica e espiritual, que a gente tem que pedir para Deus revelar as saídas desses entraves mentais, sabe? E eu tive uma contemplação de um status, eu vou falar status, né? Não estado, né? Status quer dizer uma condição já definida no espírito. Eu já tive uma visão de como vai ser a nossa mente celestial, muito maravilhosa, mais inteligente, mais poderosa que qualquer inteligência artificial, juntando tudo que existe de inteligente no mundo. Eu tive uma visão da nossa essência espiritual, quando a gente assumir totalmente o nosso novo homem, na transformação. Coisa linda, maravilhosa. A gente não vai ter esses entraves de sentimento, de consciência, de depressão, de culpa, de medo, sabe? Essa coisa estranha não vai existir. É uma pureza, uma liberdade, e a gente não tem olho para os lados, né, negativos, sabe? A gente não vai ter lembrança de coisas negativas. Não é nem uma questão de esquecimento, é uma questão de superação, de coisa que não tem mais importância. É como se você não considerasse mais o pó da terra, né? Você está olhando só para as coisas acima da sua cabeça. É tão assim, sem palavras para a gente explicar, e é uma consciência tão pura, uma liberdade tão pura, e o inimigo não quer que a gente conheça isso, não quer que a gente tenha esperança nisso, e não quer que a gente aprenda sobre isso. E como o mundo espiritual e o mundo material estão se interpenetrando, eu creio que Deus tem conquistas a fazer. O que eu quero dizer com conquista? É o exército celestial, ele tem que destruir fortalezas do inimigo que ainda imperam nessa criação, nesse estado de coisas. Então, por isso que Deus nos pede muito prazo, né? A Ellen reclamando que ela queria já estar transformada, queria já estar curada, e o Senhor, não, espere mais um pouco, porque existem prazos e coisas a acontecer que só vão acontecer na medida de que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Quer dizer, tem um cadeamento de situações de consequência para que a gente tome posse de coisas espirituais. E a outra coisa que é interessante que a gente perceba que é a nossa postura, ou seja, o nosso posicionamento de fé, ou seja, não retroceder, não olhar para um lado para o outro e estar confiante e atento e vigilante. Como a gente não vai ficar livre do inimigo enquanto a gente estiver nessa carne, né? Então o inimigo sempre manda um espírito, um demônio, uma coisa para atormentar a gente, né? Eu estava falando com o pastor João, que eu vejo muito cachorro. E engraçado que mentalmente parece que as circunstâncias do dia a dia se misturam com as coisas espirituais. A cachorrinha do vizinho ali, teve 9 cachorrinhos, um ele doou, outro morreu, tem 7. A gente conseguiu levar 2 para doação, tem 5. Tem 3 que a gente está tomando conta aqui, desce aqui para comer. E aí, nos sonhos, nas visões, eu comecei a ver muito cachorro. Falei, mas por que será? Tem os cachorros aqui e os cachorros no mundo espiritual. Aí eu vejo o meu cachorro, que é o Found, ele é grande assim, e eu vi um cachorro cinza, sem rosto. Uma coisa que é para mostrar que era espiritual mesmo ali. E me dá angústia, porque eu não consigo entender. Né? Então, é assim,
como eu falei para a irmã Márcia hoje, que tudo bem que eu vejo os espíritos, não quero perder o dom de visão, mas que eu mantenha eles fora do meu território, é isso que eu quero. Porque a gente tem lapsos mentais que a gente contacta o mundo espiritual, esse é o dom da visão, né? É como se você estivesse num dormindo, né? E de vez em quando você abre o olho, vê e depois você fecha. Abre o olho, vê e fecha. Como se você estivesse no estado de coma. A gente está na carne, mas lá no espírito a gente está em estado de coma. Aí a gente abre o olho, aí fecha. Então, a palavra que fala assim, no abrir e fechar de olhos, é que a dimensão espiritual vai abrir e a material vai fechar. Quer dizer, a gente vai se transportar a nossa consciência para lá. E o Senhor Jesus falou que nós vamos andar na Terra, mas com o corpo na Terra. E a gente vai ver a dimensão acima, a dimensão abaixo e a dimensão humana. É por isso que vai ter até a impressão de que a Terra é plana, porque a gente vai estar numa outra dimensão e vai estar olhando por cima tudo, né? Então, aí engraçado isso, porque a noiva, os 144 mil recebe isso já de antemão, para poder preparar a noiva. E a noiva recebe isso no arrebatamento, logo depois da ressurreição de todos os mortos, né? No momento do arrebatamento. E tem um grupo lá que alguns irmãos às vezes assistem live lá e vem aqui também, do irmão Robson Júnior. Eles têm uma parte da revelação que a gente não tem e a gente tem uma parte que eles não têm. Então, eles acham que o Mateus 24 lá, que será como um relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, que é um arrebatamento. A irmã até Rita Marques teve uma revelação sobre isso, o irmão Geraldo publicou para nós aí. E eu acho, a minha opinião, que isso vai acontecer nos 3 dias de escuridão. E parece que está muito próximo. E eu não sei o que vai vir primeiro, se vai vir uma catástrofe, ou se vai vir uma guerra, uma bomba atômica, ou se vai vir uma escuridão. Eu não sei, alguma coisa grande vai dar o start de tudo isso. E como nós estamos, assim, numa certa expectativa e ansiedade, parece que tudo que é questão de ataque espiritual fica amplificado pela nossa posição de ansiedade, porque a gente não sabe assumir uma posição de perspectiva espiritual, a gente tem ainda muito da religiosidade, quer dizer, a maneira religiosa de se posicionar no espírito, que não é a maneira que Deus quer que a gente posicione. O translado entre a nossa visão e a visão de Deus. Então, se alguém consegue ter aquela plenitude e aquela confiança, é bom que vá ensinando para os outros. E aí que eu penso. Aí anteontem, quando eu estava na luta espiritual, eu falei, Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu passe por tanto detalhe? É tanto embaraço, é para você ensinar para os outros, para você explicar para os outros. Então você vai passar por isso para você entender os caminhos mais complicados que a mente humana tem, que os corações humanos têm. E eu vou conseguir explicar, e eu peço que eu consiga explicar. E que Deus me dê essa maturidade para ajudar todo tipo de pessoa, todo tipo de dificuldade, todo tipo de angústia, né? Que eu vejo que isso é a minha preocupação em extrair um ensino, um aprendizado. Que nem eu falei para a irmã Márcia, que está aqui. O que são as minhas pregações? Minhas pregações são coisas práticas. Você pergunta para mim, Lucas, como é que eu faço para me santificar? Aí eu tenho lá a pregação, dos itens que eu já ensinei. Primeiro, separar a religiosidade do mundanismo. Um extremo é o mundanismo, um extremo é a religiosidade. Você tem que ficar o equilíbrio. Nem ser religioso, nem ser mundano. Segundo, se render a Deus. Terceiro, confiar. Quarto, não focar na sua carne. Quinto, se considerar uma nova criatura. Então, qual que é o 6º passo, o 7º passo? Eu não sei, eu vou aprender na experiência.
Mas esses passos, quando eu ensino para as pessoas, que eu quero que elas pratiquem, eu sei que elas vão ter um resultado, porque são coisas práticas. Então, elas não vão falar assim, ó, Lucas, não cheguei no céu, mas eu subi 1 degrau. Ótimo. Subi 2 degraus, melhor ainda. Subi 3 degraus. Porque nós estamos, é mais ou menos como aquela lagarta que está se virando borboleta e tem aquele esforço de sair do casulo. E as cartas de Pedro falam do despojamento do corpo do pecado e do despojamento da carne. Só que a gente tem uma influência tão mística e tão, como é que eu posso falar, religiosa nesse sentido, que a gente acha que as práticas que os místicos fazem de extração entre a carne e o espírito é a mesma que Jesus quer. Então, às vezes, a gente aprende ritualismos e práticas transcendentais, vamos falar assim, e acha que é isso que vai fazer você viver no espírito e andar no espírito. E eu estou percebendo que não é. As coisas que Deus tem para nos dar, elas são alcançadas de uma forma muito simples. Tão simples e tão natural que chega a ser assustador, porque você não consegue entender. Você tem que estar com o coração muito humilde, muito quebrantado para pegar essa nuance da coisa. E normalmente a gente não está suficientemente humilde, quebrantado, a gente está no orgulho, ou a gente está na carne e na pressa, né? Porque o mundo vive na pressa, né? No corre daqui, corre dali. E é isso que às vezes eu fico assim, ansioso de ter uma percepção dessa mudança de visão, dessa mudança de perspectiva, né? Sobre tudo que a gente carrega. Culpa, medo, acusação, pecado, né? Para que a gente se sinta, a palavra sentir é muito fraca para falar isso, mas que a gente absorva o conteúdo de uma noiva, o conteúdo de uma geração eleita, o conteúdo de uma perspectiva celestial, de uma cultura celestial, de algo que a gente vai alcançar, né, por herança, por graça, por misericórdia, mas que já está pronto, já está disponível, né? A gente é que está no embaraço. Eu penso que o embaraço mental do raciocínio humano e da carne, do sentimento humano, misturado com a religiosidade, é que faz com que a gente não entenda, não enxergue, não perceba e não assuma, né? Assumir, né? Aquela postura de ir para o pódio, né? Assumir é como você está embaixo e você vai lá para o pódio, né? Você recebe aquela taça, né? Campeão, levanta a taça, joga champanhe em todo mundo, né? Então você assume aquela posição de ir para o pódio, de vencedor. Porque, irmãos, palavras são lançadas, a escrituras são lançadas que as pessoas não percebem o que é cada palavra, para que serve. É uma ferramenta, é uma chave de fenda, é um alicate. Quando é alicate, você não pode usar chave de fenda. Quando é chave de fenda, você não... Irmãos, quem perseverar até o fim será salvo é para quem ficar na grande tribulação. Essa frase, ela tem um contexto. Aqui, qual que é o contexto? Qual seria a frase que a gente diria aqui para a noiva? Não é quem perseverar até o fim será salvo, porque já somos noiva, gente. Não... Senão você põe a cabeça de uma pessoa em confusão. Imagine uma mulher, pense num casamento. Uma mulher vai se casar e o noivo manda bilhetinhos para ela de amor. Aí, ela está com hora marcada do casamento e chega um bilhetinho assim: se você perseverar até o fim, eu caso com você. Você vai achar assim, esse meu noivo é pirado da cabeça. Esse meu noivo é doido. Eu acharia isso, sinceramente, irmãos. Sem querer ofender Jesus nem nada. Porque se eu sou noivo e estou de casamento marcado, quais são os bilhetinhos que iriam vir para mim? Eu te amo, estou à tua espera, fique firme, fique vigilante. Você não sabe a hora, mas eu vou passar aí e vou te pegar.
Então tem hora que as escrituras viram um atrapalho na cabeça da gente. E é isso que o pastor João, acho que ele sofre toda essa angústia. Porque, embora ele sinta, ele não consegue explicar, né, que eu acho que ontem ele ficou 2 horas de live para explicar coisas simples, eu tenho que fazer o trabalho, né, do depurador de pedra, né, do britadeiro, do quebrador de pedra, para poder explicar para vocês. Gente, tem coisa que são palavras que, se você levar em consideração, aquelas palavras, não é porque está na Bíblia que é de Deus, gente. Está na Bíblia e foi dito na hora errada, no lugar errado, não é de Deus, é o diabo. Aquilo causa angústia, aquilo atribula, aquilo lança seta, aquilo desequilibra, em vez de acrescentar. Porque um estágio, gente, é um estágio preparatório de um casamento. Outro estágio é um estágio de quem ficou para trás porque não se preparou para o casamento. É outro tratamento. Então não tem como, né? Eu, às vezes, eu anulo certas ideias para ver como eu pensaria se aquela ideia não existisse. Eu preparo a minha mente para anular. Deus me fez saber, na prática, sabe o que é se sentir na prática? Uma pessoa abandonada, totalmente abandonada por Deus. Vocês já tiveram essa sensação? Eu tive há 2 noites atrás. Horrível. Horrível. A pessoa perde todo o significado da existência. Ela vira um boneco de carne, sem alma, sem sentimento, sem perspectiva, sem amor, sem fidelidade, sem justiça, sem ânimo, sem graça, sem alegria. Eu fiquei umas meia hora, não sei quanto tempo, de joelho clamando: Senhor Jesus, tem misericórdia, o Senhor me abandonou, por que o Senhor está passar por isso? Senhor Jesus, cobre com teu sangue, ainda que o Senhor não me queira, eu te quero, por favor, Senhor Jesus. Eu passei aquilo lá. Então eu passo, eu acho que eu sou que nem Ezequiel, né? O profeta Ezequiel foi andar nu para poder mostrar que o povo estava nu. Então eu tenho que passar angústia para entender as angústias que as pessoas estão passando ou que vão passar. Então, irmãos, nesse momento da caminhada, a gente tem que saber, já ter uma seletividade espiritual, de sentimento, de pensamento, de conhecimento de quem é Jesus, de quem ele é para nós, de que nós somos para ele, nessa intimidade relacional, para a gente jogar fora algumas palavras que são aplicadas de forma errada. Senão, você fica pensando que Deus é doido. Deus é esquizofrênico, como é que ele está falando um recado desse para mim? Então, aí, revelação, a irmã teve revelação, outro teve isso, teve profecia para cá, para lá. Então, é uma carta com vários endereços. Nem toda revelação é aplicada para uma pessoa só. Então, é como um prato de comida, é como um self-service, aquele restaurante grande, que você vai lá, tem coxinha, tem frango, tem camarão, tem lagosta, entendeu? Você entra lá e vai escolhendo aquilo que é para você. Então, palavras e profecias e a própria Bíblia, se você não souber ler, você se atropela tudo. Você fica neurótico, ansioso, angustioso. Até dá uma ira, dá uma perversão, porque a tua carne fica, né? E o psicológico fica afetado. Então, o que Deus quer para nós? Uma posição, uma postura, né? Posição é um negócio meio... Postura profunda, confiante, natural. Se eu quiser retomar qualquer sentimento da carne, eu retomo. Qualquer sentimento que eu já tive na minha carne, se eu quiser ir lá no armário da carne, eu pego aquele sentimento de volta. Eu não sei se vocês têm isso. Então, eu não quero pegar posicionamentos errados, perspectivas erradas. Eu tenho que olhar para frente e ver qual é a perspectiva que Deus quer que eu assuma. Para eu não ficar nem na minha perspectiva e nem nas muitas perspectivas que estão aparecendo por aí. Se qualquer pessoa em sã consciência for acompanhar os vídeos de fim do mundo, de falso profeta, de besta, de apocalipse, usando até inteligência artificial, que agora eles estão fazendo até entrevista com o anticristo usando inteligência artificial. Fora a inteligência artificial que está imitando Jesus, né?
Gente, isso é uma parafernália do diabo. Isso é distração, é confusão. Você tem grupos e grupos no WhatsApp, no Telegram e no YouTube que são ocultistas, que preparam que isso dá para você estar pronto para noiva, para ser noiva para arrebatamento. Se quer saber quem é o anticristo, para quê? Você vai fazer o quê? Você quer saber onde que vai cair o meteoro, você vai fazer o quê? Quem quer você? É muito estúpido certas coisas que a gente vê acontecendo, e aquilo alimenta aquele rodamuinho da carne, aquele rodamuinho, né? Parece aquele turbilhão, então um monte de gente assim batendo no liquidificador, parece que tem um turbilhão assim, um monte de gente batendo no liquidificador, e aquilo o negócio tem que ficar realimentando. Tem que ligar na tomada, parece igreja, parece revelação, parece que está todo mundo esperando, e não é. E por isso que eu sempre achei, e outro dia Jesus falou, que ser cristão não é um evento, é uma construção de uma casa que vai do terreno, né, do alicerce ao telhado. Isso leva uma vida. E Deus não abandonou a casa. Se, por exemplo, você está na última, você vai colocar o último vidro da janela na sua morada. Você comprou uma casa, um terreno por 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, um lugar sublime. Você constrói uma casa de 20 milhões de reais, e na hora que você vai entrar na casa, na hora que o cara está colocando o último vidro, assim, o último vitro de janela, vem uma pedra e quebra o vitro de janela. Você abandona a casa por um vitro de janela quebrado? Respondam para mim. Você abandona uma casa de 20 milhões de reais porque um vidro quebrado, ou uma telha quebrada, ou um trinco na parede, você abandona a casa? Ou você vai lá e restaura e entra na casa para morar? Então, a perspectiva que algumas pessoas têm de santificação é totalmente estranha, esquisita, esquizofrênica. Se você cometer um pecadinho ali, na hora da tribulação, você fica. Não faz sentido isso, gente. Isso é um Deus de evento, não é um Deus de construção. Como diz o Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. É estranho, nós temos que pensar num Deus como ele é, coerente, alicerçado, eterno, não confundido com Enkidu, com Anunnaki, esses deuses aí caóticos que tomam decisão e depois se arrependem, muda de ideia e volta a mudar, e mexe para cá e mexe para Enki e Enlil, né? Tem um monte de contaminação, meu Deus do céu, e as pessoas pegam aquilo, assumem aquilo, tem o Elan, o Rogério Almeida de Freitas, o Elan Van Halen, que pega um monte de coisas esquizofrênicas do lado, faz uma bagunça, quer salvar Jesus no meio daquela história que ele está contando. E as pessoas não param de mandar esses vídeos, não param de mandar essas coisas. E, de certa forma, a minha filha fala assim, tem um grupozinho que assiste, são dois, um católico e um evangélico, que são irmãos, ele assiste todo tipo de filme, faz comentário, eles são youtubers, chama Heróis e Mais, é um grupo lá de Brasília. Aí eu falei, filha, esses dois aí assistem todos os filmes, tudo quanto é porcaria. Aí eu falei assim, pai, assiste, eles assistem pra gente não assistir, para eles contar se o filme vale a pena ou não. Então, eu tô fazendo esse papel. Eu estou assistindo tanto vídeo, tanta porcaria, tanta entrevista, para dizer assim, não, vamos lá, gente, vocês vão se sujar. Por quê? Eu tive um tratamento espiritual, isso eu conto, porque o que é revelação, o que é fato, para mim é fato. Por isso que eu gosto de fato. Fala para mim uma palavra, se eu não constatar um fato, eu fico meio preocupado. Eu tive um tratamento espiritual, Deus pegou minha cabeça, temperou como se fosse um aço temperado, mergulhou no fogo, fez uma carapaça aqui, por isso que eu posso entrar nesses ambientes. Nem todo mundo pode assistir qualquer vídeo, ouvir qualquer entrevista, porque as palavras, elas reprogramam a sua mente, elas tiram a sua fé. Elas são como armas espirituais, as setas mudam a sua forma de pensar. Como eu já falei, se você lê o Nietzsche em carreirinha, você reprograma a sua mente.
Por isso que quando eu fui fazer o curso de filosofia, eu li o Nietzsche salteado e de trás para frente. Por isso que eu falo, show de mágica. Eu escuto o show de mágica, às vezes, quando eu quero examinar algum mágico, que antigamente fazia isso. Minha avó falava, tem mágica que é do diabo, não é mágica, não é truque, não é aquele truquinho, não, é coisa do diabólica. Minha avó falava, eu descobri, até um mágico denunciou. Aí eu estava investigando, uma época eu estava investigando mágicos, aí eu tirava o som para assistir o show de mágico, prestar atenção onde estava a mandinga dele. Então, tem coisas, gente, que a gente, pela nossa estatura, pela nossa maneira ainda de ser, atinge a gente. Palavras, sentimentos, né, tratamentos de outras pessoas. E então, a gente não pode exigir que todo mundo seja um soldado de ferro, né? Como eu já falei, no reino tem todo tipo de profissão, tem padeiro, costureira, tem general, tem capitão, né? Tem guerreiro, tem o que faz espada. Então, é um reino. Você não pode exigir que uma cozinheira que só sabe fazer pão espiritual, vá para uma guerra, para uma batalha espiritual. Uma enfermeira, a pessoa que só ora pelas pessoas, vá para uma batalha espiritual. Então, cada pessoa é no seu quadrado, como diz o né? Cada qual no seu cada qual, como dizia o caboclo. Então, é isso. E a gente tem que tomar essa perspectiva de dom, de talento, de cooperadores, né, que todos são importantes. Tira uma enfermeira de uma guerra para você ver. Ela não sabe lutar, não sabe mexer num fuzil, não atira em nenhum bandido, nada. Mas tira uma enfermeira de uma guerra. Então, todos nós temos importâncias cruciais. Tira uma pessoa da cozinha numa guerra. Não deixa ninguém. Faz uma guerra sem cozinha, sem ninguém para cozinhar, para alimentar o povo. Porque ele não é soldado, ele não é importante? Porque ele não é guerreiro espiritual, ele não é importante? Tira o lixeiro de uma cidade. Mata os lixeiros, os caras que passam em cima do caminhão carregando lixo. Fecha aquela firma de carregar lixo. Pra você ver o que acontece com a cidade. Então não tem como a gente achar essas coisas que o mundo acha de importância, de escala espiritual, de divisão. Não tem, gente. Bom, então é isso aí. Alguém quer comentar? 9 horas. Normalmente é 1 hora de comentário. Pode falar, pastor João. Pastor Lucas. Bom. Eu não tenho nem palavras para falar, o Senhor. Não tenho nem palavra, pastor. Se o senhor já viu o senhor entrando dentro do coração de Deus, o senhor entrou lá dentro e dançou lá dentro, o senhor dançou lá dentro. Eu já tenho visto esse espírito de ensino, se eu posso chamar dessa forma. Você falou que ele falou para você, ou você entendeu que ele falou para ensinar as pessoas? Ele falou para você? Foi isso? Não, eu estava tendo aquela angústia, tendo aquele processo mental que eu estava assim, é como se eu tivesse que nem um computador, vendo todos os processos mental de angústia, de tristeza, tribulação. Eu falei, Deus, eu não quero passar por isso, para que eu quero isso? Eu estou virando um dicionário, uma enciclopédia. Aí o Senhor, sem sentir no meu coração, para você ajudar as outras pessoas, libertar outras pessoas. Esse espírito que eu já vi isso há muito tempo já, viu, pastor? E você tem, eu tenho também. Eu já vi muitas vezes que você fala, está em linha do que eu estou passando, aprendendo do Senhor. Não no mesmo nível, como o senhor mesmo falou, eu concordo com o senhor sobre isso. Em mim há faltas de palavras, faltas de dicionário, sabe? Eu sinto as coisas. Entendeu? E isso tudo que o senhor está passando, eu estou passando também no mesmo tempo. E não é a primeira vez, e não é a segunda e terceira.
tem muitas coisas sendo reveladas. Pastor, quando é que o senhor não vai dormir? É quarta ou sexta-feira? O senhor mostrou para mim mostrou ontem à noite para mim sobre o amor, quem é ele. E o senhor precisa ouvir isso, eu acho que vai ser muito bom. Quarta ou sexta-feira é melhor? Não, é assim, que às vezes eu tenho muita tarefa, quarta e sexta eu trabalho, né? E aí quando é na segunda-feira, às vezes eu tenho também muita coisa para fazer, porque é o começo da semana. Mas é assim, normalmente eu não durmo quando eu tenho muita revelação ou quando vai ter muita revelação e eu tenho batalha espiritual. Então, as duas coisas. Quando eu tenho muita revelação, eu fico muito cheio do espírito e eu não consigo dormir. E qual que é o melhor dia para falar isso, pastor? Qual que é o melhor dia para a pessoa segurar na live? É quarta ou sexta-feira? Ou não faz diferença? O senhor dorme na live? Não. Na quarta-feira, eu já dei aula. Então, as lives da 21 horas, quarta-feira eu consigo participar. Eu não consigo participar de 18 horas na quarta-feira. Agora, na quinta, terça e quinta, eu estou aqui, né? Sim. O senhor está... E sexta-feira eu dei aula o dia inteiro, né? E às vezes dá para participar bem. Mas essa segunda-feira foi fora do normal, porque eu tive muita revelação no sábado e no domingo. Eu sei, tudo bem. Então, amanhã, então, por favor, não perde, amanhã que eu vou falar sobre o amor. Amém. Eu estou falando que Jesus, ele pegou a chave de fenda, ele está apertando a chave de fenda, por causa que os tempos estão tão curtos. E ele tem revelado várias coisas para mim, uma delas é o corpo. Aquela história que a gente tem, eu não ligo para quem você é, na sua fé, Ele mostrou para mim que não é assim. O corpo, o nariz cuida da boca, a boca cuida do nariz e do olho. Entendeu? Então, nós temos uma responsabilidade, é claro, na medida do respeito, de ajudar um outro irmão a ver certas coisas. Tá? Ele mostrou isso para mim. É um corpo. A igreja é um corpo. Eu nunca vi dessa forma. Tem uma semana só, quando eu vi ele falando aqui. Tudo é o corpo. Tudo é o corpo. Não existe... O que esse cara está fazendo? Não me interessa. É falso. Me interessa sim, é parte do corpo. Uhum. Se um membro está doente, ele tem que ser curado, porque vai ser uma doença dentro do corpo. Uhum, É tudo parte de uma coisa, que nem o senhor falou aí. Uhum. E isso fez eu mudar. Uhum. Porque, o que passou, John, ou você já está pensando, você, Senhor, até certo ponto você tem uma responsabilidade, como o Senhor falou para você, para ensinar. Ele mostrou isso para mim, que a igreja, ela é um corpo. E ele falou mais, ele falou que não vai existir, ele falou não, tá? É bem grande isso, não vai existir a pessoa, aqui nos Estados Unidos eles chamam de Lonely Ranger, a gente usa essa palavra quando é um xerife, um cara só que faz aquele trabalho todo. Uhum. Ele falou que não vai existir isso na igreja. Uhum. Na colheita que está vindo, não vai existir ninguém trabalhando por si só. Exatamente. Ele falou isso, não vai ter. Uhum. Então tem aqueles que eu sei demais e eu vou fazer esse negócio, vou fazer essa colheita, não vai não, nem no futuro. Uhum. Então eu queria falar para você também, ontem eu falei muito do amor, não sei porquê, comecei a falar do amor, eu falei por 2 horas, não sabia explicar direito como é que é, e acabou que no finalzinho, a pastora Nil introduziu, em João 5, falou, não, a Bíblia não leva ao amor, ela leva ao Senhor. Ela só falou o que está escrito. E eu fiquei igual o senhor aqui, né? Acabou, mas por que eles vão pensar uma coisa dessa, né? Igual o senhor, pastor. 2 horas da manhã, rolar para cá, rolar para lá, e aquelas coisas entrando, eu não dormia. 2 da manhã, 3 da manhã, e eu tinha de acordar às 4, e 3, e 4, e rolando para lá. Quando eu consegui dormir, o demônio veio, me acordou, bateu a mão nas minhas costas. Por causa desse conhecimento que nem o senhor teve aí, e o senhor me mostrou muito mais quem ele é, como pessoa, como amor, e é incrível. Mas eu vou deixar isso amanhã. Mas que essa palavra amor, ela está desgastada. Quando a gente usa a semântica, eu fico preocupado, porque a semântica do que eu falo não é a mesma semântica das coisas que as pessoas ouvem. Sim. Entende? Então, às vezes é um problema de semântica, porque, por exemplo, para mim,
Deus ser todo-poderoso não é suficiente, se ele não for amor. Então, porque o diabo, o que ele quis ser? Ele quis ser todo-poderoso, mas ele não tem um pingo de amor. Sim, então, o cara pode fazer chover navio, entendeu? Chover navio, cada gota d'água é um navio descendo do céu, é todo-poderoso. Mas para que serve isso? Não tem amor, entendeu? É só por isso que o que eu acredito desse mover, outro mover, o senhor está fazendo tantos moveres, né? Que o senhor está fazendo é que um grupo de pessoas vai entrar nessa live, vai entrar aqui nessa igreja. Grupos de pessoas. E ele quer ter certeza que essa igreja está preparada para receber essas pessoas, como o senhor falou aí, de vários carpinteiro, mecânico. E o que o senhor mostrou ontem, quando eu estava, ele me usa, às vezes ele me usa para ensinar a igreja, às vezes ele usa a igreja para me ensinar. Aí fica naquele vai, vem. O que ele mostrou ontem, e eu pensando nesse negócio, né, que os pastores mudaram a palavra de amor para Jesus, o senhor mostrou para mim que da maneira, eu estou saindo da sua aula, amado. Não, pode continuar, tem dois aí para falar, mas tudo bem. Da maneira que você interpreta as escrituras, da maneira que você, o seu relacionamento com as escrituras, ou o relacionamento que você tem com as escrituras, ele mostrou para mim que vai ser o que você vai usar com as pessoas. Ele mostrou isso para mim. Certo. Entendeu? Da maneira que você é em aprender as escrituras, você vai usar isso e levar para as pessoas. E o Senhor está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com isso, eu sinto, que isso, como o senhor falou aí, né, não foi ensinado direito para as pessoas. Então, há justiceiros, há isso, aquilo, outro. Eu vou deixar isso para amanhã, tá? Bom. E eu deixo agora o pastor Jones aí. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, senhor. Vamos ver quem está na fila aqui, que subiu aqui, ó. Acho que era eu, que a Niva vai falar. Acho que foi eu que antes aqui. O pastor Jones primeiro. Então, sobre a questão do que o senhor passou na infância, então existem palavras que elas ficam no nosso inconsciente, mas só que chega a determinado tempo que quando a gente encontra Deus, as coisas de Deus se tornam tão mais importantes que aquelas coisas realmente é como se Deus, como não? Deus joga no mar do esquecimento e a gente, mesmo falando, não machuca mais a gente. Porque durante a minha adolescência, por 2 vezes eu fui morar na casa de estranhos. A minha mãe, ela era muito agressiva, a minha mãe me agredia muito, e a minha mãe, com poucas palavras, ela já pegava e falava assim, olha que a minha mãe não era convertida, ela era católica, mas ela não conhecia Cristo na essência. E ela falava palavras muito pesadas mesmo. Eu vou falar, assim, uma coisa bem levezinha que ela falava para mim. Sabe o que você está fazendo aqui? Você veio do inferno, entendeu? Foi o diabo que enviou você aqui só para destruir a nossa família. Você é um demônio. Então, ela falava coisas, assim, horríveis, sabe? Imagina. E isso era uma das coisas, assim, mais leves que ela falava. Ela falava de vagabunda para cima, ela falava para mim. E eu era uma pessoa totalmente... Eu não tinha... Eu não saía com pessoas, nada disso. Eu saía, assim, com algumas amigas, mas ela não entendia. Ela falava assim, se eu não pude fazer isso, por que você tem que fazer? Porque ela foi uma filha adotiva e os pais eram rígidos para ela. Então, ela passava, o mesmo que ela passou, ela não queria que eu vivesse de uma forma diferente, ela queria passar a mesma coisa. Então, eu tive um sofrimento muito grande. Eu, até por inocência minha, e eu sempre fui muito inocente de acreditar nas pessoas. Eu também. Eu acreditava fielmente. E eu lembro que uma vez eu fui morar na casa de... Eu não tinha para onde ir. A minha mãe, ela falava que ela queria me matar. Ela falava para mim isso, sabe?
E hoje, a minha mãe é uma pessoa totalmente transformada. Meu pai e minha mãe hoje são doce de pessoas. E eu tenho um amor muito grande por eles. Então, e o meu pai, ele era omisso. O meu pai, ele não fazia o papel de pai protetor. Uhum. Então, ele falava bem assim, o que eu vou fazer? Ah, eu não posso falar nada, tua mãe falou. Então, tudo que minha mãe falava, então ele não me defendia em nada. Quantos irmãos vocês tiveram? Quantos Eu e filhos? meu irmão só. E o meu irmão era mais velho. E meu irmão, assim, ela não fazia isso com ele. Ela não tinha esse domínio sobre ele. A irmã Alexandra passa uma coisa bem assim. Os dois irmãos dela são super amados, super atendidos, até deixam de cuidar dela, mas ela não percebe. Mas a irmã Alexandra é o tapete de passar o pé sujo, entendeu? Isso, então... E a mãe Alexandra é a que mais cuida da própria mãe. E eu sempre fui a que mais cuidei. Eu sempre fui muito protetora. E eu lembro que eu fui morar na casa era um irmão e uma irmã pequena e uma irmã mais velha. E eu fui morar lá, e tinha uma outra moça que morava, mas eu não entendia muito. E ela era bancária, trabalhava no banco, perto do trabalho da estética do meu pai, coisa e tal. Eu fazia curso, eu trabalhava também, mas só que eu nem sabia, na verdade, assim, aonde eu estava me enfiando, sabe? E não eram pessoas assim tão boas como eu achava que era. Mas mesmo assim, eu achava, sabe? As evidências podiam vir na minha frente, eu achava que não, que estava tudo bem, né? Eu achava isso assim, não, eles são bons. E eu sofri muito na casa dos outros, e voltei para casa porque todas as vezes meu pai foi me buscar, todas as vezes, na verdade, eu não me alimentava nessas casas onde eu fiquei, eu não tinha nada, não tinha recurso, e as 2 vezes que eu saí, eu fui internada. E eu lembro que uma vez que eu fui internada, meu pai, ele chegou bem bonitinho, levou uma rosa para mim, tudo, bem carinhoso, comprou algumas coisas e falou comigo. Eu já tinha tomado 9 injeções na veia, eu estava com uma crise renal, a pedra tinha ido para o canal da urina, e eles, quando viram que eu não passava dor, eles começaram a me dar uma medicação para dormir. E quando eu consegui dormir, eu lembro que foi das 2h da tarde até às 6h30. E quando eu consegui dormir, a minha mãe chegou. Não, Jones. E simplesmente a minha mãe me acordou para me xingar no hospital. Então, a minha mãe, ela era totalmente descontrolada. E o meu pai, não, ele levava eu para casa. O meu pai sempre foi muito amoroso. Hoje em dia, a minha mãe é uma pessoa totalmente amorosa, porque ela teve um encontro verdadeiramente com Jesus. Amém. Então, sabe, amados, Deus é tão maravilhoso que todas essas coisas, assim, ele simplesmente, ele muda a nossa vida, porque antigamente eu não podia nem falar essas coisas, porque me machucava. Hoje, para mim, é super tranquilo comentar, porque isso era coisa da velha natureza. E quando eu acho que não fui eu, pastor João, que falei ontem para o senhor, porque eu não estava na live ontem. Não é eu que estava falando. Não, eu não estava na live ontem, sobre a questão de Jesus. E o que eu vejo em Jesus é que Deus, ele é totalmente amor, mas ele é um Deus completo. Ele é um Deus que corrige, ele é um Deus que ama, ele corrige em amor. Sabe? Ele vai corrigir, ele vai falar, então, ele é completo, sabe? O amor, ele
predomina em Deus. Ele predomina o amor. Mas só que ele muitas vezes permite situações para que as pessoas não se percam. Então, eu vejo que ele faz isso em amor também. A correção dele é em amor. E sobre as coisas que o pastor Lucas pegou e comentou aí das redes sociais, eu vejo que a gente tem que peneirar tudo. A gente vê e peneira e pega só o ouro, porque ouro é uma pedra preciosa. Tudo aquilo que for palha, a gente tira de lado e não permite que essas coisas venham fazer parte da nossa vida. Amém? Obrigada pela oportunidade, agora pastor Lucas. eu vou falar agora. Eu resolvi falar das minhas batatas, que tá frio, gente, meu Deus do céu, né? 10 graus. Acelera. Então, assim, é complicado. Nossa vida, eu não sei, né? Aí tem um mistério, né? Que diz que a gente nasce já com um certo selo, às vezes, né? Ou alguma coisa assim que o mundo espiritual vê já desde o nascimento. Pô, isso aí são teorias, né? São coisas do mundo espiritual aí. Eu não sei. Agora, eu sempre fui muito tímido, né? Depois da pré-adolescência para frente, sempre comecei a ser muito tímido. A minha infância foi bela, foi aquela coisa inocente, né? Aquele mundo maravilhoso. Depois quando começa a pré-adolescência para frente, né? E eu comecei a ficar muito tímido, né? Eu me reprimia demais. Tipo assim, reprimia muito os sentimentos, as coisas, né? Tanto que eu sofria muito, sofria bullying, sofria tudo e sofria calado, né? Sabe? E aí, né, eu lembro que depois que, você vê, eu tava fazendo engenharia civil na Universidade Federal aqui, né? Passei tudo, daí eu me converti no terceiro ano, começo do terceiro ano, um pouco mais do terceiro ano, mais ou menos, né? E daí, até que foi interessante a minha conversão, tudo, né? Mas olha, foi uma batalha, amados, porque, meu Deus do céu, a gente começa a mergulhar no mundo espiritual, né? E você veja, eu comecei a meio que confundir as realidades, né? Comecei a confundir mesmo. Isso aí foi terrível, né? E tanto que o que acontece aqui você é diagnosticado como esquizofrenia, né? É isso aí, esquizofrenia é isso, né? Você começa a confundir as realidades, quer dizer, e é interessante que pra gente tá tudo normal, né? As pessoas ao teu redor que começam a achar que você tá esquisito, né? E eu vejo isso, pai, mãe, irmão, né? Eu tenho um irmão também que quando a gente morava tudo junto, né? Em família ali, tudo. E daí eu simplesmente tranquei o curso, né? Tranquei mesmo. Eu lembro que tinha tido bem no começo do ano, tinha tido greve, né, lá. Daí quando voltou, eu lembro que eu fui com a minha mala lá, cheguei lá, de repente, do nada, eu peguei, nem entrei na sala, fui embora para casa, né? E eu lembro que eu chegava, pegava a Bíblia, entrava na biblioteca, em vez de ir para aula, eu ficava lendo a Bíblia. Vou estudar a Bíblia, tem que estudar, tem que ver, né? A geografia, como é que era, Israel, aquela coisa toda, né? E comecei a fazer isso, né? Imagina os colegas já achando estranho, eu na sala de aula com a Bíblia lendo assim, né? Todo mundo olhava já, amados, foi uma coisa, olha, e comecei a confundir todas as realidades mesmo espiritual, e eu vi que, olha, as trevas se levantaram muito assim nessa área psicológica, psíquica, psiquiátrica, sei lá o que, né? Muito, muito mesmo assim. Tanto que eu tranquei. Aí depois, só que imagine, a família toda, a família não estava nem preparada minimamente para isso, né? Todo mundo incrédulo, ateu, outros, né? Minha mãe tinha até fé, era católica, tinha uma fé e tal. E meu pai não, meu pai já meio ateu assim mesmo, né? Até cria, mas amados, olha, daí você veja, né? E eu tranquei. No começo, assim, todo mundo achou normal, depois comecei a confundir mesmo as coisas. Quer dizer, pra gente, assim, a coisa até anda bem, você anda do teu jeito, né? Eu tava fazendo, eu fazia
estágio lá na companhia de água, aqui na Sanepar, tava estagiando lá, tudo. Daí fui mandado embora, o chefe lá me mandou embora, não teve jeito, né? Depois de tudo isso, foi difícil, amados. Daí, o que acontece? Eu acabei sendo internado, e eu fui internado 5 vezes, 5, sabe? Fui internado uma vez, saí, depois saí de novo, daí, só que nesse inteirinho, eu quis fazer teologia, né? Comecei a fazer teologia, entrei na teologia, imagina a tua família, né? Um cara que estava fazendo engenharia civil, chegar do nada, trancar e querer fazer teologia. Mas nos internamentos, o internamento é coisa pesada, né? A gente vê que daí a gente dá o mundo, o inimigo usa tudo, né, querido? Usa tudo, a família, usa tudo que ele pode, para tentar, tipo, te derrubar, né? Te fazer você voltar para o mundo, voltar para a tua vida normal. E a família também, lógico, imagine, né? Depois, aí, tipo, pô, vou tentar voltar de novo aqui para o curso da faculdade, da universidade. Fui lá, destranquei, tentei voltar, mas não teve jeito, amado. Mas não teve jeito, olha, deu tudo errado. Eu não conseguia mais estudar, pastor Lucas, não conseguia me concentrar. Parecia que eu não sabia mais nada. Amados. Sabe? Tava uma coisa terrível, não deu certo de jeito nenhum. Né? E eu fui internado outras vezes, né? E daí, aí eu tinha parado o curso de teologia, voltei, meu pai indignado, todo mundo indignado, né? Aí tentaram que eu fizesse algum curso lá, um concurso público lá, de técnico judiciário. Aí eu fui lá num cursinho lá, bem doido lá, que o cara, acho que os donos lá eram até mormon, sei lá o que lá. Mas também não, olha, nada dava certo para eu voltar, nada, para as rotinas mundanas normais, não dava certo, né? Daí eu fui para teologia, consegui terminar, porque eu parei também, tive que parar, depois retomei, né? Daí eu consegui me formar, conheci a Nilva lá, né? Daí a gente começou a se conhecer, a gente conheceu até na formatura, né? Ou antes ali. E depois, né, você veja como é que é. Tava tudo virado de cabeça para baixo, tava fazendo teologia, né, já tava na igreja lá, já queria ser pastor, já queria, isso que eu queria, né, e tal, e daí, aí depois de um tempo, eu e a Nilva casamos, né, e a Nilva pegou um pouco dessa parte minha aí, difícil aí, da esquizofrenia, tudo, né, ela pegou coisa. Agora o inimigo me atacou muito psicologicamente, demais. Eu tive perturbação, pastor Lucas, né? Incríveis. Eu sei que o inimigo queria que eu tirasse a minha vida. Ele queria que eu só não cheguei a praticar o ato, mas era o que o inimigo queria que eu fizesse. E o Jones foi no meio do assalto nas avenidas a mais movimentada de Taguatinga lá. O senhor tentou mesmo, né? Eu só não cheguei, mas olha, era o que o inimigo queria que eu tirasse a minha vida, porque eu acho que como ele não consegue matar a gente, pastor Lucas, ele tenta fazer a gente se matar. Você tá entendendo? E o Jones foi curado. Depois que a gente se casou, eu lembro que eu comprei no mundo espiritual a guerra dele. E durante o tempo que eu comprei essa guerra do Jones, eu pegava o carro, porque o Jones não dirigia, era só eu naquela época. Eu pegava o carro para dirigir e o inimigo falava para mim assim: por que você não joga esse carro no poste? Por que você não acaba com a tua vida? Então, eu tinha comprado a guerra do Jones. Eu falei para o Senhor, a partir de hoje eu me coloco na brecha, e os demônios que forem para atacar ele, vai ter que passar por mim. E eu fiz 40 dias de oração de madrugada, eu fiz jejum, eu fiz de tudo. E o Jones foi curado. Como é que é se colocar na brecha, né? Foi, eu me coloquei na brecha. E olha, graças a Deus o Jones hoje foi curado. E assim, eu tinha coisas assim que a impressão que dava é que o teu escudo mental caía e parece que os demônios faziam a festa na tua mente. E eu tinha esses surtos de vez em quando disso. Eu lembro, né? Eu lembro que a vontade, pastor Lucas, era me jogar num buraco. Se eu tivesse na rua, olha, minha vontade era correr para casa e se enfiar debaixo da cama, desligar a luz,
porque eu não aguentava. Eu não sei o que era aquilo, parece que os demônios entravam em você, na tua mente, e faziam uma festa lá dentro. Entende? E a Nilva pegou essa parte, até minha família também. Olha, mas era... E os psiquiatras, olha, eu fui para psiquiatra, olha, imagina, hein? Psiquiatra, psicólogo. Ninguém, lógico, diagnosticado com esquizofrenia, né? Transtorno bipolar, porque também tinha euforia e também eu caí em depressões profundíssimas também. De não ter sentido existencial nenhum, pastor Lucas, na vida. De você ficar no quarto, né, e não sair do quarto. O dia inteirinho, no escuro ali, né, é coisa terrível, meu. Olha, e depois, né, e eu tive todas essas coisas. Graças a Deus, Deus foi curando, né. Hoje em dia eu posso dizer que eu tô curado. Para a glória de Deus. Eu estou curado mesmo, não tenho mais nada disso, mas eu sofri até uns tempos atrás, aí depois que a Nilva pegou tudo um tempo, mas foi difícil, hein? Até a gente digerir tudo aí, né? Mas glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Pois é, eu também passei por umas crises muito bravo mesmo. Fala, profeta, tudo bom? Você viu que os remanescentes, todos nós, né, tem uma obsessão espiritual que ela vem de geração em geração, né? Todos os remanescentes que estão aqui, falo por mim mesmo, da parte da minha família, da minha mãe, teve muito suicídio, né? Muito suicídio, muita coisa ruim. Primo, tio que eu nem conheci. Da parte do meu pai, a noiva dele, né, antes da minha mãe, suicidou, né, cortou o pescoço com a navalha. Chamava Terezinha. Meu pai era apaixonado por ela. E aí, logo depois, Deus colocou minha mãe no caminho dele. E minha mãe, desde nova, desde jovem, tinha problemas de depressão. Mas meu avô levou em vários lugares. Naquela época não tinha transporte, igual tem hoje, né? Eu levava de carro de boi de Indianópolis, Araguari, sei lá quantos quilômetros, 40 quilômetros ou 50 quilômetros, de carro de boi, para chegar lá. Aí depois de Araguari para Uberaba de trem de ferro. Então, assim, pelejou muito, né? Aí depois foi nós. A minha mãe tomava remédio controlado, aí tinha o meu irmão mais... os mais novos foi os que mais pegou ali as partes. Porque minha mãe não podia dar de mamar para nós, porque o remédio que ela bebia saía no leite. E ela descobriu que nós estávamos dormindo muito, aí teve que parar de dar mamar, novinho. Ele dava leite de vaca com creme de leite, né? Aí foi. E aí depois vem assim, a obsessão espiritual, né? Com 6 anos, queimei com pólvora, né? Com 4 anos queimei com pólvora. Com 6 anos eu morri afogado. Aí o senhor me trouxe de volta. Com 10 anos, violência sexual. Só que tem umas coisas assim que, antes, né, quando eu estava ali com 6 anos de idade numa fazenda, tinha um pessoal que ia para lá, e aí eles levavam as mulheres para os lugares assim e me chamavam para ensinar a passar a mão nas mulheres. Eu com 6 anos de idade. Olha, só para você ver. Isso é tudo coisa demoníaca, né? E aí depois, com 9 anos, eu nem ia falar isso, mas eu orei muito, senhor. Com 9 anos eu vinha passar a mão em mulheres. Com 10 anos sofri violência sexual. Aí, ali naquela meia-idade, comecei a estudar. Sofri muito bullying na escola. Os colegas de escola me desejavam sexualmente. Aí depois veio os jovens, os adultos. É uma perseguição espiritual muito, muito mesmo. Eu pensei em suicídio uma época para trás. Eu estava com 30 e poucos anos de idade. Teve uma discussão em casa um dia. E eu entrei pro quarto e meu irmão tinha uma espingarda no quarto, dentro do guarda-roupa. Ele ficou muito doido que aquilo batia na porta. Até que eu abri a porta. Eu pensei em pegar aquela arma, tirar minha vida. E sempre assim. Debaixo dos tapetes, né? Sempre debaixo dos tapetes, muita coisa.
E aí o demônio usava o meu irmão, meu pai, né, pra me atacar. Meu pai falava assim, o João Batista, ele não é homem, ele não procura mulher. Aí meu irmão ia na mesma embala, do mesmo jeito. E aí, como eu tenho sem instrução, e aí ficava magoado, não sabia orar. Eu era católico, mas não era frequentante, né, não tinha instrução. Como minha mãe era muito católica, ela ia na igreja. Quando ela ia, a gente ia junto, né. Uhum. Aí meu pai, assim, ele ia quando... Muito difícil ali. Trabalho em fazenda, não tinha muito tempo aí. E veio aquela perseguição a vida toda, né? E aí, pela questão do órgão mesmo, meu não dá para fazer sexo, né? Vi os amigos tudo namorando, e aí depois eles vinham casar e eu nada de namorar. Nunca namorei. É uma batalha muito, muito forte, muito forte. Muito mesmo. E sempre ataque. Adultos me tentando com a minha vida, e provocava situações para tentar levar eu para o homossexualismo. E louvado seja Deus, né? Deus me... Depois numa outra certa idade, antes de o senhor me casar para a igreja, eu pensei mais umas 2 vezes em tirar a minha vida. Eu pensava mesmo, assim, tem jeito, não tem solução, né? E eu não gostava era desse mundo. Eu tentei tirar minha vida porque eu odiava esse mundo. Eu achava que eu tinha caído no lugar errado, eu tinha outro planeta para ir, que isso aqui foi uma escolha errada, que a minha mãe, nasci do útero da minha mãe, não era para não ter nascido em outro lugar, em outra situação. Eu achava que o mundo estava errado, eu queria entender por que eu vim parar nesse mundo. Porque eu tinha uma impressão, tá? Não vou afirmar nada categórico, eu sou assim, eu não afirmo nada categórico até que eu tenha experiência. De que eu tinha estado num lugar antes de nascer que era muito perfeito, muito puro, e por alguma razão eu caí aqui. Então, por exemplo, quando a gente ganha uma história, como a sua história, que já vem pronta, e você só sofreu, a minha também, todas as nossas histórias parecem que já vieram prontas. Pastor Mal sofreu violência sexual, né? Não, eu sei. A questão é essa, as histórias, entenda o que eu estou tentando dizer. As histórias que já vieram prontas, a gente pensa que no mundo espiritual a gente era alguma coisa e o inimigo atingiu nós e a gente já caiu aqui com essa história pronta. Essa é a impressão que a gente tem. Então, mas deixa eu... Que tinha... Tá, pode falar. Chegar nos atuais agora. Eu vou confessar um dia, assim, tem um dia na casa do senhor lá, quando o senhor me levou para lá, no dia de eu vir embora, eu estava lá no quarto, já estava orando, que o Espírito Santo já falou para mim, já estava na hora de eu vir embora. Eu estava pensando como que eu ia fazer. Assim, porque eu já tinha resolvido a questão lá do irmão, que tinha ali da família, a questão da sua casa, tinha encaminhando, né, pessoas para comprar a casa, eu estava encaminhando, né, louvado seja o Senhor. Eu estava orando aí, um dia eu estava deitado no quarto, o senhor chegou e colocou a cadeira do lado do colchão e falou assim, João Batista, eu vou confessar isso para o senhor. Eu não quero nada para atrapalhar o meu arrebatamento, e aí eu acho que, assim, já está bem na hora de senhor ir, né, para frente, para casa, né. Aí eu fiquei calado, na hora do eu. Mas já estava assim, eu estava sabendo, e eu creio que foi até um negócio do Espírito Santo mesmo. Aí eu fui orar, falei assim, como que eu vou fazer, né? Aí o senhor falou assim, fala para ele, você não mentiu para ir, quando você foi para aí, você tem condição financeira? Eu falei, não. Aí foi na hora que eu falei pro senhor, falei assim, pastor Lucas, o senhor sabe que eu não tenho condição financeira, então se tiver como o senhor já ir programando viagens para mim para casa, porque fica fácil pro senhor, entendeu? Naquela hora doeu, mas depois o Espírito Santo falou assim, mas eu já estava te falando que era para você ir embora, entendeu? Assim, na hora doeu. Até ainda confessei com o pastor, não, fica em paz. O Espírito Santo já estava te falando que estava você embora, você orou, e o Espírito Santo usou isso para falar que estava na hora. Entendeu? Assim, então, assim, que Deus tenha, assim, que usa para ensinar as palavras, igual essa do
aquele que persevera até o fim, eu uso muito essa palavra, mas eu não tenho teologia, eu não tenho estudo bíblico, então Deus colocou o Senhor para ensinar nós. Uhum. Sim, eu não guardo mágoa, tá bom? Mas, assim, às vezes tem pessoa no grupo que não tem um coração igual o meu. Meu Deus, criança, com tudo que eu passei, eu não guardei mágoa. Então, isso é uma coisa de Deus mesmo, assim, sabe? Não guardei mágoa. Então, foi assim, nós aqui remanescentes, nós fomos tapete do tentativo do maligno, né? E hoje ele não desiste, e ele não desiste. O demônio não desiste. Mas o Senhor está no comando da nossa vida, está alinhando. Colocou o pastor João e o pastor Jones, o pastor Lucas, para ensinar nós aí muita coisa. A irmã Márcia, né, tem um testemunho muito forte aí. Então, assim, Deus sabe os detalhes, né? Mas vamos tomar cuidado, porque às vezes tem irmão aí que às vezes pode guardar mágoa. A gente tem que ser mais moldado um pouco na palavra. Amém? Eu já agradeço mais a revelação do Senhor na minha vida. Quando o Espírito revelou minha vida em 2020, nossa, ela abriu minha mente assim, fez assim, ó, tá, abriu. Amém. Aí essa semana agora, 2 dias, ontem e hoje, o Senhor não deixou eu sair para lugar nenhum, falou assim, você vai ficar em casa. Aí hoje eu estava orando, o Senhor me revelou sobre esses ataques dos cachorros, dos latidos dos cachorros. Quando eu venho para o quarto que eu vou orar, e eu nem ainda dormi, não. Tem dia que eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. É a hora que eu começo a orar aqui, os cachorros começam a latir ali. Começa a latir. É um ataque, né? A gente ora, Deus tenta tirar a gente do foco, entendeu? Tá? E aí, o Senhor está falando assim, falou muito para mim, que tudo que nós estamos vivendo, na hora que vê essas guerras aí, esses tremores, o povo vai ficar tudo descompensado. E nós, como já está passando por esse momento de correção, o Senhor está mostrando muito essas batalhas para nós, quando vier acontecer isso daí, nós já estamos alinhados para orientar as pessoas, como que eles vão fazer, como que eles vão se proteger, amém? Em nome de Jesus. Amém. Ele está fazendo, ele está purificando nossa alma agora, ele está passando por vários processos, por várias coisas, para, na hora que o pessoal vier, que hoje está todo mundo em festa, não está preocupado com isso, está desligado, né? Quando isso vai acontecer, o Senhor já alinhou nós para ajudar eles, amém? Em nome de Jesus. Amém. Tá certo. Pois é. Mas vamos ser um pouquinho resistentes, porque, por exemplo, a pastora Nilva ouvia da mãe, né? E eu ouvia da esposa. Você não tem salvação. Você é um 666. Nossa, quanto eu fui chamado de 666. A minha irmã, ora pela minha irmã, a Maria de Fátima e a Alina, minha sobrinha. A minha irmã falou assim, você é um doente. Eu achava que tinha me orado. Nesse dia falou um monte de coisa pesada. Também. Orar por eles aí, em nome de Jesus, amém? Amém. Fale, pastor João. Pastor, essa live é a noite da confissão, é isso? Vamos sair puro e limpo daqui, porque quando confessa, Deus trata. Isso é para aliviar, pastor, está precisando. Eu não sabia que a pastora Nilva tinha o mesmo tchan que eu tinha. Vagabunda, né? Era o meu nome em casa, vagabunda. Meu nome também era vagabunda. Animal, era demais. Vem cá, animal. Isso. E a minha esposa, a pastora Nilva conhece um pouco da minha história, o pastor Jones também. A minha mãe era alcoólatra, e ela corria com faca atrás de mim, que ia me matar, eu saía correndo na minha casa. Ela tinha esses negócios assim, foi na geladeira, pegava feijão, jogava, batia na minha cara. Mas muito inferno. Ela era medium. É medium que fala? Média. Ela tinha... mediunidade. Allan Kardec, essas coisas assim. Isso, era. Então ela... aliás, pastora, parou aquela legalidade depois que você e eu também... Nós quebramos a legalidade de família, né? Você quebrou, pastor Jones. Foi muito bom. Ele depois de um ano, veio outro também segurando o papel da legalidade e falou, mas já está quebrado. Aí eu vi que foi vindo do meu pai. Aí quando eu fiz a oração para quebrar aqui, nunca mais, pastor, já tem um ano já.
Glória a Deus, glória a Deus. Era algo que incomodava, e precisava ser quebrado. E olha só como é que é o selo da noiva. Eu interrompi muito demônio familiar, que eles vinham vindo de geração em geração, que chegou em mim e parou. Foi o que a gente fez, né, pastor João? Foi o que a gente tem que pular muito isso aí. A pastora Nilva via, a gente estava aqui na live e falou, tem uma mulher branca atrás do céu. Eu falei, Iemanjá, era a deusa lá de casa, Iemanjá, Cosme e Damião. Eu achava uma maravilha, eles me benzia com aquela cor. E é claro, 8 anos de idade, 5 anos de idade, né? Sim, verdade. E minha mãe era uma das mais altas lá, ela só baixava a cabeça assim. Que ela incorporava a mãe do João. Não tinha a mínima ideia. E começou. Eu sempre falei que eu estou aqui até hoje por causa da pastora Nil, pastor John, porque quando eu conheci eles, eu não sei como é que é passar no fogo da aflição, porque foi a Covid, mais isso, mais aquilo outro. Foi muito forte. Por um ano, amor. Eu nunca vou esquecer isso. Eu não falei a você? Já tem 4 anos. Eu vou para toda a eternidade. Eu vou lembrar disso. Vocês me pegaram, o Senhor colocou vocês na minha vida, vocês me pegaram e me carregaram através dessa fase mais difícil da minha vida. Foi uma fase muito difícil. O pastor João teve que ficar com um respirador em casa, tudo, né, pastor João? Foi. E o pastor João, naquela época, a gente começou a fazer quebra de maldição, de várias coisas. Sim. E a gente passou, a gente chegou a passar, pastor João, a data de Natal, Ano Novo, todos os dias a gente ficava 1h30 no telefone, fazendo oração, e foi vários, nossa, acho que foi um ano inteiro, assim, né? Vocês iam ficar orgulhosos da gente, né, pastora? A igreja ia ficar orgulhosa da gente, a união. Verdade. É um lado muito grande, a gente foi sempre muito unido, o pastor João. Agora eu lembro, viu, pastor? Graças a Deus. Eu lembro, pastor Lucas, que, olha, eu ficava imaginando assim, que acontecesse algum acidente comigo rápido, que eu morresse rápido, sabe? Eu ficava imaginando isso, sabe? Pô, podia acontecer alguma coisa que eu morresse rápido, não sentisse nada, né? A gente ficava imaginando isso, meu Deus. Agora eu vou ficar calado então, mas a pastora Nilva começou a compartilhar a vida dela. Eu pensava que era só eu vi agora o pastor Lucas, eu conheço ela há tanto tempo, ela nunca se abriu dessa forma. E nunca fui de contar para ninguém, nunca fui mesmo. Eu sempre achei que eu era o único vagabundo. Animal, vagabundo. Mas, pastor João, é por isso que eu e você, a gente se dá tão bem. É aquele puxa pra cá, vai pra lá, não sei o que, e vai embora, né? É 2 vagabundos, pastor João. É verdade, tá certo. A igreja precisa de alguns. Os pais, eles achavam que se a gente não trabalhasse, não tivesse nenhuma profissão, era vagabundo. A minha mãe me pôs para estudar, né? Então, minha mãe queria que a gente se formasse. E, às vezes, o meu pai também me chamava de vagabundo. Eu falava assim, escute, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Se eu sou vagabundo, como é que na escola eu só tiro 10? Responde para mim. Por causa da mentalidade que eles tinham, que a gente não era para estudar. Meu pai não queria que eu estudasse. Eu fui estudar por causa da minha mãe. Então, esse vagabundo, querido, se eu perceber da pastora Nilva, é um nível diferente, viu, amado? É um nível de machucar mesmo, tá? Esse é o que eu entendi da pastora Nilva. O meu era machucar mesmo, tá? Era um vagabundo de moça que não prestava. Coisa que não presta. E sendo que eu era uma moça virgem, eu era uma menina que eu saía junto com as amigas, eu tinha horário para ir, para voltar, e eu trabalhava muito. Então, não era um vagabundo de não trabalhar, porque eu trabalhava muito, entendeu? O meu vagabundo é mais, você não presta. Quando ela estava fazendo, a mãe estava fazendo a mala, eu tinha 21 anos de idade quando eu saí do Brasil, ela fazendo a mala me chamando de animal. Seu animal. Mas o que aconteceu justamente com a pastora, né, ela envelheceu quando voltei para o Brasil, foi mais ou menos esquecido, mas tinha alguma coisa ali, eu acho que era mais os demônios fazendo essas coisas. Tinha alguma coisa assim, algum parafuso que não estava direito, sabe? Mas, aí está, a gente está todo mundo aqui,
Glória a Deus. Olha, meu Deus, hein? Renovados, Olha, transformados. Pastor João, uma falha que tem, assim, né? Nem sei se é falha, né? Não gostar de estudar. Não gostava de estudar. Aí meu boletim era assim, sabe aqueles negócios de carnaval? É mais vermelho que azul, mas sempre passava assim, raspando. E aí, né, quando deu a oportunidade de eu trabalhar na fazenda, foi em 1994. Trabalhava de operador de máquina, eu ganhava 5 salários, mais ou menos. Foi o melhor fase da minha vida, eu ganhar assim, 5 salários. Aí eu cheguei em casa feliz, falei, nossa, que beleza, né? Assim, eu ganhava 2 salários, mas como eu fazia muita hora extra, aí dava para tirar uns 5 salários, entendeu? Aí eu cheguei em casa feliz, falei assim, nossa, agora eu arrumei um serviço, aí o patrão me chamou para ir para São Paulo, para ir para São Paulo, o Oswaldo Sacardo. E aí eu cheguei em casa, tava minha mãe e meu irmão doente. Aí meu pai falou assim, você não vai poder voltar lá para a fazenda. Eu falei, nossa, não é possível. Aí eu tive que não voltar para a fazenda para trabalhar. E aí eu fui para Uberlândia para trabalhar de auxiliar de limpeza no Center Shop, ganhando um salário. E assim, sempre foi assim. Não ganhava mais. O profeta, você fez me lembrar a palavra do Senhor aqui para o Brenda ultimamente. Se agora, nesse exato momento, você recebesse 10 mil reais, o que você ia fazer com isso? Todo dia que entrar para mim, ela vai ser revertido para a obra, não vai ser para mim. Você não acredita, não? Aí eu creio, eu creio. O senhor tem falado nessa transferência de riqueza muito, e ele deu exemplo na Bíblia que a igreja precisa dessa riqueza que ele está trazendo para alguns, na noiva dele. Não vai ser todos, mas vai ter alguns que vai receber essa para distribuir o corpo para fazer a obra do Senhor. E ele está trazendo isso, e ele está trazendo isso muito, muito grande. E ele deu exemplo de Moisés, quando falou para o povo, não manda mais ouro nem nada, que nós temos o suficiente. E a igreja vai ter muito, muito dinheiro para fazer a colheita, tá? E está chegando, viu, querido? Você não está acostumado com dinheiro, acostuma. Pastor João, dia 28 agora, tem uma cidade que não fica tão perto, 400 quilômetros, chama Paracatu, não sei se já ouviu falar. E aí tem uma vigília, né, e o presbítero João Batista fez a avaliação. Quanto que fica para ir? Aí fica 1.800. Eu falei assim, mas desse jeito não dá não, 1.800 é de van, né? Aí 15 pessoas. Aí eu falei assim, vamos orar para Deus, não é possível. Ele falou assim, na oração a gente consegue, porque se for pela nossa força... Eu nunca aceitei, eu pessoalmente, esse negócio da noiva ser presa em orfanato, em hospital, essas coisas, porque eu pessoalmente penso que a noiva vai viajar, a noiva vai andar mesmo, tá? E vai visitar aqui, visitar ali, não vai ser eu falando, não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, mas eu vejo a noiva bem atarefada, andando, tá? Andando aqui, ali, volta, faz isso, vem, vai noutra tarefa, volta, vai noutra tarefa. Então, eu acho que não vai ter essa raiz segurada no chão. Ô, pastor João, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. O pastor, o profeta aí tá doidinho para ter um orfanato, tal, etc. Eu acho que não, viu, querido? Eu acho que o seu pé vai ser no chão, viu? Vai ser viajando. Deus, não. Pastor João, eu não lembrava dessa passagem de Moisés que o senhor falou, das riquezas aí, de não mandar mais. Eu não lembrava, eu falei para o Jones agora. O que o senhor tem falado, ele tem revelado demais sobre ele, eu acho que é por isso que está vindo essa revelação. Ele falou do céu, o Brandon viu o céu, e o céu é um planeta 2 vezes maior que Júpiter, que ele acha que é, ele não tem implicação, e o senhor sempre falou que os filhos deles pensam pequeno, e eles falam, a gente vai raspar as coisas. Não, o senhor falou, não. É tudo no céu é muito rico. Verdade. Tudo no céu. Verdade. Ele vai trazer isso aqui para a terra. Todo mundo lá tem mansões, todo mundo lá tem coisas riquíssimas, castelos. Mas os irmãos aqui foram enganados pelo maligno. A igreja enganou o maligno,
todo mundo tem que ser pobre, todo mundo tem que ser miserável. Não é isso não é do Senhor. O espírito de pobreza não provém do Senhor Jesus. Não vem. E eu vou falar uma coisa para vocês lindíssima, que eu já entrei por uma porta, é uma porta, não a porta principal, sabe, assim, mas eu entrei por uma porta, eu conheço a grama, eu conheço cavalo, flores, eu conheço várias coisas lá, e eu entrei por uma porta secundária, o chão é uma pedra muito linda, furta-cor, eu não sei como que é o nome daquela pedra, mas só que tem o nome em Isaías dessa pedra lá. É assim. E daí tinha corrimão de ouro, assim. Era um lugar muito... Era um castelo, assim, mas muito rico, muito grande, imenso, imenso, demais, demais. Eu vou sair já, nós tomamos o tempo do pastor Lucas todinho a aula dele aqui. Não, era para isso mesmo, era para isso. Só para terminar essa riqueza, o senhor deu exemplo, e já aconteceu com a Mora Erim também, ouro e diamante saindo do chão. Por exemplo, o Batista está no fim do mundo, está no fim do mundo, não tem nada lá, e de repente aparece um diamante, eu esqueci o nome do diamante, ele é desse tamanho, ele custa $700 mil, e apareceu na chácara desse irmão. E também para Erim, apareceu isso também para Erim. Ele falou que quando chegar a época, vai ser assim que vai ser, tá, amado? Os filhos de Deus vão estar muito bem financeiramente para fazer a colheita. Viu? Bom, eu vou ficar lá a boca aqui, tá bom. Não, vamos só encerrar aqui, que já deu mais de 1h30. Encerrar a gravação aí. Só isso. Tem uma cidade aqui perto que chama Monte Carmelo, e foi encontrada esses dias uma pedra de diamante de 60 quilates. Ela não é tão pura como a de Estrela do Sul, mas de 60 quilates, é muito valiosa. Vamos lá, vamos orar para nós. Só parar a gravação aqui, depois pode continuar a conversa. Ora aí, pastor. Eu posso orar ou alguém mais quer Pode orar? orar, pastor João. Ore, pastor João. Eu até oraria, mas eu gostaria de pedir para a Vera ou a Márcia ou a Célia orar. Eu acho que a oração de vocês traz tanta bênção aqui para o corpo, mas vocês não precisam fazer, né? Alguém gostaria? A Vera ou a Márcia ou a Célia? Qual? Tá bom, então. Não precisa, eu faço, então. Posso orar, doutor João? Amém! Ô, Célia, você é de Minas? Não, eu sou de São Paulo. Eu esqueço sempre isso. Tá bom, então. Obrigado, Célia. Você sabe fazer pão de queijo, hein? Você sabe fazer pão de queijo. Tá, aqui tem bastante pão de queijo. Tá bom. Deus seja louvado. Pai amado e querido, estamos aqui, Senhor, novamente na Tua presença, Senhor. Primeiramente para agradecer, meu Deus, por este encontro, Senhor, porque se não é o Senhor aqui nós não estaríamos, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais este encontro que nós tivemos, Pai, e o Senhor esteve conosco, meu Deus, nos abençoando, nos dando força, nos dando a graça, Senhor, uma conversa, Senhor, tranquila, normal, Pai amado, esse finalzinho de curso, que nós podemos falar, ouvir e falar também, né? Porque muitos falaram da sua vida, do seu passado. Se nós todos aqui fôssemos falar, nós ia ficar o dia inteiro, o tempo inteiro falando, porque todo mundo passou por todos nós aqui passamos por algum propósito de Deus nas nossas vidas, porque isso tudo é propósito. E nós agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, abençoa, Senhor, todos que estão aqui, pastor João, o pastor Lucas, o João Batista, o pastor Jones, a pastora Nilva, a Márcia, todos, meu Deus, que estão aqui. Se eu deixei de falar alguém, me perdoa, mas eu apresento todos nas Tuas mãos, meu Pai,
que o Senhor venha ao encontro deles, faz morada, Senhor, na vida de cada um, dá refrigério, dá paz, dá tranquilidade, Senhor, que essa noite eles venham dormir tranquilo, que eles venham, Senhor, sentir a tua gloriosa presença nesta madrugada, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, de todo mal. Pai amado e querido, apresenta a pastora Niva nas tuas mãos, Senhor, abençoa ela, arranca, Senhor, tudo que não provém de ti da vida dela, Senhor, traga ela, Senhor, sã, Senhor, para que ela possa, Senhor, participar sempre das reuniões, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoa também o pastor João, que o Senhor venha também ao encontro dele, dá refrigério a ele também, Senhor, abençoa ele por caridade e a família dele também, Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa o pastor Lucas, meu Deus, que o Senhor abençoa também ele, dá força a ele, Senhor, dá refrigério a ele, Pai, ajuda ele, Senhor, nesta jornada, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, também pela Márcia, abençoa a Márcia, sua família também, Senhor, a família de todos nós aqui, Senhor, que seja abençoado por ti. Abençoa, Senhor, o pastor Jones também, Pai amado, João Batista. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos que te buscam, Senhor, de alguma forma, Pai amado, estão te buscando, estão querendo aprender mais, Senhor. Nós não vemos a hora, meu Deus, da tua chegada, Senhor, para buscar a tua igreja, meu Deus amado, que o Senhor venha nos limpar a cada dia, Senhor, trazer para nós, Pai, as vestes brancas, Senhor, para quando o Senhor chegar, meu Deus amado, nós estejamos preparados, Senhor, para ir contigo, porque ninguém aqui quer ficar, Senhor, nós queremos ir contigo, Pai. Ajuda nós por caridade, meu Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor, nos tranquiliza, Senhor, nos dá paz, nos dá, Senhor, refrigério, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos porque nós cremos, meu Deus, que na tua palavra diz para nós orarmos, pedirmos para que o Senhor nos dará, Senhor, da maneira que o Senhor, Pai amado, achar que nós merecemos, meu Deus, e nós estamos clamando a Ti, Pai. Fica conosco, ajuda nós por caridade, guarda nós, Pai, debaixo das Tuas asas, reveste nós, Pai, da Tua armadura, cobre nós com Teu sangue, Jesus. Ajuda nós por caridade, Senhor, a vencermos cada batalha, cada dia, cada hora, cada momento, cada segundo, cada minuto. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e nos dado. Deus seja louvado. Amém, Amém. amém, amém. Ô, glória. Amém, amém. Glória Amém, a que oração Deus. maravilhosa, irmã Célia, muito Tomamos obrigada. posse Que da Deus bênção em nome de que Jesus. Deus lhe abençoe muito, em nome